A verdade sobre Richarlison no Vasco, um excelente negócio, inclusive para o nosso Vascão. O Tottenham já deu o sinal verde. Além disso, tem também informações sobre a renovação de contrato do goleiro Léo Jardim. Fim da novela, amigo vascaíno. Tem também informações sobre Lloyd Augusto, liberado pelo Cruz Maltino e muitas outras novidades. Você terá pela frente um Fala Gigante bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações do nosso Cruz Maltino nessa tarde de quarta-feira. Mas é claro, né, antes de começar o vídeo, antes de deixar você aí, amigo vascaíno, muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com o Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo aqui do canal, chegando sempre pela parte da tarde, inclusive este vídeo aqui que você está assistindo agora. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando sempre pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, amigo torcedor vascaíno, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se. Clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito aí com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação aqui deste vídeo. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco, né, claro, cada vez maior aqui dentro da plataforma do YouTube. Volto a repetir, a sua inscrição é essencial. Vambora, chegar aí aos 158, 159 mil, porque eu preciso muito de vocês para crescer cada vez mais o nosso trabalho. Show? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, né, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você, este Fala Gigante, falando sobre uma confirmação dada pela CBF nesta manhã de quarta-feira, referente aí à data do jogo, do clássico entre Vasco da Gama e Botafogo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Inicialmente, esta partida estava suspensa porque o jogo estava marcado para o dia 11 de julho e a final do Mundial de Clubes está marcada para o dia 13 de julho. O adversário do Vasco no dia 11 é o Botafogo e por conta do Mundial de Clubes ser uma competição em que o Botafogo estava inserido, a CBF suspendeu momentaneamente essa partida, porque qualquer clube que chega numa competição, mesmo com poucas chances, né, há a possibilidade dele chegar na final. E havia a possibilidade do Botafogo chegar na final do Mundial de Clubes. Então essa partida inicialmente foi suspensa, mas com a eliminação do Botafogo, né, ainda nas oitavas de final, a CBF voltou a trabalhar junto com o Vasco e a diretoria também do Alvinegro Carioca para ajeitar, né, detalhes aí desse jogo. E hoje, pela parte da manhã, depois de algumas reuniões, a partida foi realmente confirmada. Ela irá de fato acontecer nesse próximo dia 12 de julho, às 6h30 da tarde, no estádio Mané Garrincha. Então, amigo torcedor vascaíno, está mais do que nunca confirmado. Dia 12 de julho, 6h30, Vasco da Gama e Botafogo no estádio Mané Garrincha. Então, você aí, amigo torcedor vascaíno de Brasília, né? Fique ligado, fique atento, né? Já deixe marcado aí na sua agenda e corra para garantir o seu ingresso para esse jogo importante do Campeonato Brasileiro, válido pela 13ª rodada. É o jogo em que o Vasco voltará a atuar depois desse longo período de férias, né? O Vasco tem esse amistoso nesse próximo dia 5 agora, neste sábado contra o Montevidéu na Arena das Dunas, passará mais uma semana de treino, volta a enfrentar o Botafogo no sábado do dia 12 e já na terça-feira do dia 15, né, tem um confronto contra o Independente Del Valle no Equador pelos playoffs da Copa Conmebol Sul-Americana. É claro, a gente confia muito no técnico Fernando Diniz, né, para que ele possa fazer com que o Vasco da Gama consiga, né, ter um restante de temporada tranquilo e, por que não, de muitas alegrias para o torcedor Cruz Maltino. E falando aqui, inclusive, né, em Fernando Diniz, o técnico Fernando Diniz hoje está vendo um nome chamando a atenção dentro do CT Moacir Barbosa, tá, meu amigo? Que é o nome
de Lloyd Augusto. Quem acompanhou o Acorda Vascão sabe muito bem que eu trouxe aqui a vocês 3 nomes hoje desse elenco, né, de atletas que já faziam parte do grupo, o Cruz Maltino, que vem chamando a atenção do técnico Fernando Diniz no dia a dia dos treinos. O David, que voltou de lesão, está muito bem, e há a possibilidade de já neste próximo sábado o David entrar em campo contra o Montevideo neste amistoso. O Jean Davi Menezes, que é uma grata surpresa, inclusive, um jogador que vem começando a trabalhar bem sobre o comando técnico Fernando Diniz. É importante lembrar que o Jean Davi Menezes não tem nenhum minuto sequer dentro de campo com o Fernando Diniz no comando do Vasco, e tem o Lloyd Augusto. O Lloyd Augusto vem também chamando a atenção do treinador, tá? A informação é que ele vem treinando muito bem, vem conseguindo se destacar e vem conseguindo colocar em campo tudo aquilo, né, que definitivamente o Vasco da Gama, a partir de sua contratação, esperou em vê-lo. O Lloyd Augusto recentemente foi muito criticado por parte da torcida vascaína de um modo geral, né? Mas, acima de tudo, não apenas o Lloyd em si, como a diretoria. O torcedor vascaíno criticou a diretoria do Vasco por ter feito a contratação de um jogador angolano que teve certo destaque sim no futebol da Turquia, mas que era uma grande incógnita no nosso Cruz Maltino. Hoje o Lloyd, ele ainda segue sendo uma grande incógnita, mas uma das grandes críticas que foram colocadas em cima da diretoria foi a questão do valor gasto. Porque, querendo ou não querendo, amigo vascaíno, a diretoria gastou muita grana para contratar o Lloyd Augusto, né? Em relação a valores, o Lloyd Augusto foi um atleta em que o Vasco comprou por 9 milhões de reais. Valor alto, querendo ou não. Mas, acima de tudo, não apenas a questão do valor pago pelo Vasco Alaniaspor pela compra do Lloyd, mas também a questão salarial. Recentemente, né, veículos de imprensa trouxeram informações que o salário que o Lloyd Augusto recebia no Vasco era de 700 mil reais por mês. Amigo vascaíno, você pagar 700 mil reais por mês no Lloyd Augusto é uma insanidade. Entretanto, nas últimas horas, né, o canal Atenção Vascaínos trouxe uma informação referente ao salário do Lloyd Augusto, que não é nem metade de 700 mil reais por mês. Então é um valor bem inferior a esse que a imprensa recentemente divulgou, o que traz um alento, traz um alívio ao torcedor vascaíno em saber que o Vasco paga menos de 350 mil reais por mês ao Lloyd Augusto. Aí sim, é um salário digno do jogador. Mas, amigo vascaíno, eu trago aqui a vocês que mesmo diante desta boa fase do Lloyd Augusto, chamando a atenção do técnico Fernando Diniz, o atacante foi liberado pelo Vasco da Gama nestes últimos dias. O motivo? Informações é que ele foi liberado para resolver problemas familiares. O Vasco atendeu a um pedido de jogador que vinha treinando normalmente com o restante do elenco desde a reapresentação na segunda-feira passada no CT Moacir Barbosa. Ainda não se sabe se ele estará à disposição para este amistoso do próximo sábado contra a equipe do Montevideo em Natal, né? Clube da primeira divisão do futebol uruguaio, que hoje inclusive é o terceiro colocado do campeonato nacional. E ele está aí viajando, está na Angola neste momento para resolver algumas questões familiares. Vamos ver o que vai acontecer. Isso me preocupa muito, porque o Lloyd, que hoje vive um bom momento, qualquer situação extracampo pode dificultar muito essa adaptação do jogador. O Lloyd não é um jogador assim, desculpe falar isso, mas não é um atleta normal. Não, falar que ele não é normal é duro, né? Mas é um atleta que tem problemas. Ele tem problemas, cara. Isso é nítido. O Vascaíno conseguiu identificar. Então, qualquer coisinha extracampo que tire o Lloyd Augusto do seu prumo pode ser aí muito preocupante. É um jogador que já viveu um ótimo momento vestindo a camisa aí do Mafra, né? Entre julho e agosto de 2022. Uma contratação que chegou ali e viveu um grande período mesmo no futebol português após uma passagem na base do Sporting que o Lloyd Augusto teve. Então, é um jogador que já viveu bons momentos, né? Até o técnico GE recentemente fez uma entrevista com o treinador, com o scout Juan Andrade, que é o head scout do Mafra, à época falando sobre a situação do Lloyd Augusto, e o scout disse assim, olha, o Lloyd sempre foi muito talentoso, todo mundo soube do talento dele, sempre soube que ele poderia estourar a qualquer momento. O Ricardo, que era o técnico à época até do Mafra, no caso, o próprio Juan Andrade diz, mudou a carreira dele porque começou a usá-lo como ponta direita. Acreditou nele numa zona mais ofensiva e deu essa oportunidade. Com a chegada do Rui Borges, ele conseguiu dar um salto de desempenho e começou a ser decisivo. Ele foi acarinhado e abraçado pelo Rui, que é um cara que sabe lidar com os jogadores. Ele identificou que o Lloyd poderia ser decisivo.
pegou ele inconstante, transformou em um jogador-chave para sair da zona do rebaixamento e conseguiu fazer a melhor pontuação da história do clube. Então, assim, o Lloyd Augusto é um jogador, amigo vascaíno, que precisa ser abraçado. O Diniz é esse nome, mas esse problema extracampo que surgiu aí nestas últimas horas pode ser, sim, uma preocupação. Mas deixa clara a sua opinião nos comentários se você, né, confia nessa virada de chave de Lloyd Augusto. Falando em virada de chave, né, vamos falar sobre esse fim da novela Léo Jardim, porque, amigo vascaíno, hoje Vasco da Gama e Léo Jardim caminham, enfim, para a renovação de contrato. A novela está chegando ao fim. Léo Jardim e Vasco restam apenas a assinatura para se oficializar essa renovação. O Vasco encaminhou a renovação do contrato do goleiro. Ele vai assinar um contrato válido com o Vasco até o final de 2029, com opção de renovação por mais uma temporada. O novo contrato do Léo Jardim fará com que o goleiro se torne um dos 5 goleiros mais bem pagos do futebol brasileiro. Então, o Léo Jardim terá uma renovação de fato de muita moral com o nosso Cruz Maltino. O nome principal para que esta renovação tenha saído do papel, né, ainda não foi oficializada, mas será em breve, foi o diretor executivo Admar Lopes. Admar Lopes, que, como eu trouxe a vocês, já tem aqui em alguns vídeos, que em 2017, como coordenador do Lille, né, de scout do Lille, ele leva o Léo Jardim ao clube francês e logo em seguida, aliás, ele em 2019, né, para ser mais exato, ele chega ao Lille em 2017, mas em 2019 no Lille ele leva o Léo Jardim para o clube francês e logo após, no ano seguinte, em 2020, ele sai do Lille, vai para o Boa Vista trabalhando como diretor executivo e leva o Léo Jardim para o Boa Vista. Então, assim, essa relação entre Admar Lopes e o goleiro Léo Jardim não é de hoje, é uma relação antiga e esta relação foi fundamental para que a renovação do contrato do goleiro saísse do papel. Então, hoje a situação é: Léo Jardim e Vasco da Gama alinharam a questão da sua renovação contratual e o diretor executivo Admar Lopes foi uma peça fundamental para que essa negociação tenha sido destravada. Léo Jardim vai renovar o contrato com o Vasco. O Vasco terá um dos melhores goleiros do futebol brasileiro seguindo embaixo da trave Cruz Maltina. Boa notícia, amigo vascaíno. Deixa claro, né, a sua opinião aí nos comentários. Final da novela entre Vasco da Gama e Léo Jardim. E para fechar aqui com você este Fala Gigante, vamos falar sobre um caso, amigo vascaíno, que não é nem um pouco antigo, né? É um caso que dura, inclusive, exatamente um ano, que é o caso do Richarlison. No meio do ano passado, o Vasco da Gama ele tentou a contratação do Richarlison na janela de transferências, né? O Vasco, através do próprio presidente Pedrinho, ele fez um contato e propôs ao Richarlison uma transferência por empréstimo. À época, no ano passado, o Richarlison não vinha muito bem. Ele havia acabado uma temporada no futebol europeu, onde ele teve em 31 partidas 12 gols e 4 assistências. Não vinha recebendo muitas oportunidades, era banco do Tottenham. Entrava em apenas algumas partidas e não teve números muito bons, né? Então o Vasco, sabendo disso, junto, né, ao staff do jogador, tentou a contratação do empréstimo. Entretanto, no meio do ano passado, qual era a principal situação? O Tottenham, ele tinha o Richarlison nos seus planos. O Richarlison estava nos planos do clube inglês. E automaticamente, diante disso, né, o Richarlison não foi liberado pelo Tottenham para conversar com nenhum outro clube. Então as conversas que o Vasco iniciou com o jogador não foi nem para frente, porque não tinha como ir, amigo. O Tottenham não iria liberar, só iria liberar mediante um pagamento. E para você comprar o Richarlison precisa de muita grana, porque não é um jogador barato. O Tottenham, por exemplo, comprou o Richarlison junto ao Everton na temporada de 2022-23 pelo valor de 58 milhões de libras. Mais de 300 milhões de reais. Então, você tirar o Richarlison do Tottenham sem o Tottenham querer vendê-lo, esquece. Não tem como. Então, o Vasco de fato abriu conversas para o empréstimo com o jogador, mas nem prosseguiu com as conversas porque não haveria a mínima possibilidade. Não foi apenas o Vasco, tá? Foi também o próprio Fluminense que tentou também a contratação do Richarlison e a resposta foi exatamente a mesma, uma negativa. Mas qual é a situação de momento? Hoje, a informação é: o técnico do Tottenham, Thomas Frank, deu sinal verde para o Richarlison deixar o clube inglês nesse verão.
O técnico não conta com o atacante brasileiro, ou seja, Richarlison está fora dos planos do clube inglês. O Richarlison é um jogador que está livre para qualquer clube chegar e negociar com o Tottenham. E é aí que entra o Vasco da Gama. Não duvidem, não surpreendam se o Vasco da Gama hoje, nesse momento, fizer uma proposta pelo Richarlison. Seria um excelente negócio para o nosso Vasco da Gama. O Vasco aposta, é claro, as suas fichas no fato do Richarlison ser um torcedor do Vasco da Gama. Richarlison é um capixaba, né? Nasceu no Espírito Santo, território de vascaíno, um atacante de 28 anos de idade, que não vive um bom momento na carreira. Richarlison, de fato, precisa se reencontrar com o seu futebol. E o futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma, pode ser esse ponto de reencontro. Richarlison quer uma Copa do Mundo, quer participar da Copa do Mundo do ano que vem com a seleção brasileira e sabe muito bem que voltar ao futebol brasileiro pode ser algo fundamental para que isso aconteça. No ano passado, o Vasco só não avançou nas negociações com o Tottenham porque não recebeu o sinal verde. Esse ano, o sinal verde já foi dado. Vamos ver o que irá acontecer. Para trazer ainda mais detalhes sobre esse caso Richarlison, eu deixo a vocês aí as palavras do Neto. No ano passado, no Craques da Bola, né, nos Donos da Bola, melhor dizendo, no programa dele na TV Bandeirantes, onde ele fala exatamente sobre isso, sobre essa conversa que teve entre Vasco e Richarlison durante o ano passado. Se liga só. Eu tenho que o Richarlison não está muito feliz do Tottenham e quer voltar. E que ele seria um nome importante no Vasco. Vasco também? Pro Vasco. Primeiro pro Vasco. O Talisca, eu acho que é um sonho de consumo do Corinthians. Do Talisca chegando no Corinthians, se isso acontecer, e o Richarlison chegando no Vasco. Porque o Richarlison, que tá aqui no Brasil, meu irmão, esse menino é muito bom de bola. É que ele deu uma deslumbrada, não sei o quê. Eu sou o camisa 9 da seleção, não, você é bom de bola. Você é bom de bola. O que você pensa, Souza? O Talisca no Al Nassr, né, que é o time do Cristiano Pelo Ronaldo. amor de Deus. Eu acho que é o segundo artilheiro do time, né? Um cara decisivo, chuta bem de fora da área, bate bem em falta. Jogador interessante pro Corinthians, né? Pra ter mais... Esse no Vasco, o Felipe Coutinho, eu fiquei sabendo através do amigo meu. Né? Não vou falar o nome dele, não. Mas aí você tem o Talisca que quer voltar. Eu não sei se essas opções, elas caberiam no Vasco, no Corinthians, no Santos. Não sei, cara. A verdade, o Talisca... Santos esse ano não. Santos esse ano tá com... Bom, amigo vascaíno, então, né, como vocês viram aí, essas foram as palavras, né, do Neto sobre a questão do Richarlison na janela do ano passado. A ver, que a possibilidade é grande, é alta, do Vasco voltar às investidas pelo atacante brasileiro. Seria um bom nome? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo dessa quarta-feira e já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e é claro, amigo vascaíno, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.